Fabiana Souza cresceu em uma família rica e estava acostumada à prosperidade financeira. Ela nunca havia vivido sem dinheiro e todos os seus desejos eram prontamente atendidos. Para ela, o dinheiro proporcionava liberdade total, mesmo que ainda nunca tivesse ganhado um centavo na vida, a liberdade era o seu elemento. Ela estava habituada a fazer as coisas à sua maneira. Fabiana não era teimosa ou obstinada, mas como herdeira rica, valorizava a sua própria opinião. Portanto, rejeitou a decisão de seu pai de casá-la com o filho de um conhecido. Que absurdo! Exclamou Fabiana indignada, acabei de me formar na universidade. E ainda quero viver para mim. Você continuará vivendo assim, disse o pai com uma voz exageradamente animada. Ele já tinha percebido que lidar com sua filha não seria fácil. No entanto, sempre soubera disso. E agora procurava freneticamente por argumentos convincentes. Não estou querendo te casar com qualquer um, mas com alguém muito rico. O noivo se chama Lucas Andrade. Os argumentos do pai claramente não influenciaram a garota. Bem, é uma sorte, ironizou Fabiana. Mas, na verdade, ela não achava graça. Honestamente, parecia algo da Idade Média. Casamentos para fusões e fortalecimento de negócios conjuntos sempre divertiam Fabiana. Tais casamentos eram comuns em seu círculo, e agora parecia que ela estava prestes a se juntar àqueles que tiveram um parceiro escolhido pelos pais. No entanto, ela não queria casamento algum, especialmente com um noivo que considerava desinteressante e monótono. Mas Giovanni Souza tinha razões sólidas para casar sua filha, ou pelo menos ele achava que sim. Recentemente, o empresário foi diagnosticado com uma doença grave e os médicos não davam boas previsões. Como muitos pais de filhos únicos, ele temia que Fabiana ficasse sozinha. Sua amada esposa havia falecido há 5 anos, e cuidar de sua única filha era um dever sagrado. E Giovanni Souza estava ansioso para organizar a vida pessoal dela o quanto antes. Mas para Fabiana, isso parecia loucura. Deixem os outros se casarem para não prejudicar os interesses dos pais ricos, mas eu não me importo, pensou. Definitivamente vou pensar em algo, só para não me tornar a esposa deste Lucas. E ela realmente pensou em algo. Se vou reclamar, tenho que fazer isso de uma maneira bela e criativa, decidiu com entusiasmo e bolou uma brincadeira interessante. Outra garota estaria escondida sob o véu em seu lugar. Assim, ela planejou mostrar ao pai que estava contra sua interferência em sua vida. O principal era encontrar uma candidata adequada e não discutir com ele. Deixe-o pensar que concordei com esse casamento ridículo. Por enquanto, vou ganhar tempo, pensou Fabiana. Convidei os Andrades para o almoço hoje, anunciou o pai triunfantemente no café da manhã. É hora de finalmente definir uma data para o casamento. Fabiana forçou um sorriso e respondeu, sim, você está certo. O pai estava tão satisfeito que Fabiana quase sentiu pena dele, mas apenas por um momento. Ela não permitiria que nem mesmo seu amado pai a transformasse em uma marionete. Vou transferir o dinheiro para você e você deve comprar um novo vestido, falou o pai. E, claro, ir a um salão de beleza e outras coisas. Você sabe o que fazer. Minha filha tem que estar no seu melhor momento. Certamente não vou fazer nada para agradar esse Lucas, pensou Fabiana com desânimo. De repente, o telefone tocou, notificando-a de que o dinheiro havia chegado. Fabiana olhou e mentalmente pensou, parece que o pai realmente quer impressionar os Andrades. Bem, então estou preparada. Já terminei meu café da manhã, disse Fabiana com um sorriso. Então, vou às compras. Seu pai sorriu e disse alegremente, é assim que se faz. Mas Fabiana não tinha intenção de ir a nenhum salão de beleza. Um vestido novo seria bom para elevar meu ânimo, pensou, mas vou passar meu tempo de maneira muito mais sábia do que o pai imagina.
Após uma visita produtiva à boutique, Fabiana foi em busca de uma noiva adequada para o rico Lucas Andrade. Ela visitou o parque mais próximo, mas havia casais, mães jovens e garotas bem vestidas passeando, assim como mulheres mais velhas que provavelmente não se interessariam por sua oferta. De repente, Fabiana viu uma jovem pobre, mas bonita, de sua idade. Estava prestes a se aproximar dela quando um rapaz, vestido de forma semelhante com uma rosa, se aproximou da garota e beijou sua mão. Isso é vida real, pensou Fabiana com inveja, amor sincero, sentimentos sinceros e sem casamentos por interesses comerciais. Sim, eles são pobres, mas ainda têm tudo pela frente. Perdida em pensamentos filosóficos, Fabiana caminhou em direção à saída do parque. Ela tinha 2 horas até o jantar e precisava se refrescar. Sentou-se em seu carro favorito, suspirou pesadamente e dirigiu para casa. Como esperado, o almoço foi monótono. Ambos os pais elogiavam seus filhos. E se Fabiana queria se esconder de vergonha, seu potencial noivo queria mostrar que estaria ao lado dela como um pilar. Fabiana, mostre o jardim de inverno ao Lucas, pediu o pai. Façamos isso em outra ocasião. Estou cansada hoje, respondeu a filha, tentando esconder sua irritação. A ideia de ficar sozinha com Lucas era repugnante para Fabiana. Oh, isso é verdade. Vocês ainda têm toda a vida pela frente, disse Giovanni Souza, e sua filha suspirou aliviada. O pai de Lucas apenas concordou condescendentemente, o relacionamento entre seu filho e a futura nora era o que menos o preocupava no mundo. Fabiana, por sua vez, pensou que deveria se apressar para encontrar uma noiva substituta, já que o casamento seria em 2 semanas. À noite, Fabiana decidiu retomar sua busca peculiar. Ela foi a um pequeno café de verão e pediu uma salada. Enquanto estava sentada, avistou a pessoa que precisava. Era uma mulher estranha com cabelos longos e escuros, da mesma altura e estrutura física que ela. O vestido sintético desbotado da estranha claramente já teve dias melhores, e seus sapatos desgastados diziam muito. Além disso, ela mancava. A moça estava limpando uma mesa, e Fabiana concluiu que ela provavelmente era uma ajudante ou algo do tipo. Certamente não era uma garçonete. A jovem que estava anotando os pedidos usava um uniforme charmoso e parecia impecável. Em uma das mesas havia uma torta intocada, que a candidata à noiva colocou em um saco de papel sem o menor constrangimento. Continuando sua observação, Fabiana viu colocar o saco em uma bolsa antiga e desgastada. Ficou claro que essa jovem mulher precisava muito de dinheiro. Senhorita, estamos fechando, a jovem disse a Fabiana de forma quieta e educada. Sim, claro, mas eu preciso falar com você, respondeu Fabiana. A estranha pareceu surpresa. Sim, com você, confirmou Fabiana. Não tenha medo, não vou te fazer mal. Vendo que a garota estava hesitante, Fabiana riu. Ah, não tenha medo de mim. Qual é o seu nome? Elisângela, respondeu a funcionária do café, sorrindo timidamente. Isso é melhor. O sorriso lhe cai bem. Meu nome é Fabiana. Deixe-me te dar uma carona para casa e conversamos no caminho. Onde você mora? Ah, não é necessário, Elisângela balançou a cabeça. É longe, nos arredores da cidade. Tenho certeza de que você nunca esteve em lugares assim. Mais um motivo para conhecer, exclamou Fabiana animadamente. A vida de Elisângela Fernandes era difícil de comparar a um conto de fadas, mas talvez apenas a uma história de terror. Ela mancava desde o nascimento, e seus colegas zombavam dela. Os médicos disseram que foi o resultado de um parto difícil. A mãe de Elisângela havia falecido há muito tempo e seu padrasto bebia incessantemente. Elisângela tinha parentes distantes, mas eles não se interessavam por ela.
Após terminar a escola, Elisângela queria entrar em uma escola profissionalizante, mas seu padrasto disse bruscamente: pare de perder tempo. Você precisa ganhar dinheiro. E assim ela foi trabalhar. A jovem conseguiu um emprego em um café. O salário para os trabalhadores auxiliares era baixo, mas era o suficiente para comida e bebida para seu padrasto. 4 anos se passaram e Elisângela ainda fazia os trabalhos mais pesados no café. Vendo uma garota estranha bem vestida em um conversível vermelho brilhante, Elisângela apenas suspirou pesadamente. Ela entendeu que nunca teria um carro assim. Desejou poder, ao menos, economizar para comprar um jeans decente e um vestido. Portanto, quando Fabiana disse que queria discutir algo, Elisângela ficou muito surpresa. Elas eram pessoas de mundos diferentes. O que poderiam ter para conversar? Ainda assim, Elisângela se encontrou no aconchegante carro da jovem rica. Elisângela, você gostaria de mudar sua vida para melhor? Perguntou Fabiana, indo direto ao ponto. Mudar minha vida? Elisângela perguntou pensativa, se perguntando o que essa garota rica queria dela. É óbvio que tenho uma vida que gostaria de mudar. Mas como posso fazer isso? Bem, há muitas oportunidades em nossa época, murmurou Fabiana. Não para todos, suspirou Elisângela. Você provavelmente está estudando em uma universidade prestigiada ou já se formou. E eu não tenho educação. Você não vai acreditar, mas já tive que mendigar. E meu padrasto me expulsa de casa com mais e mais frequência. Ele simplesmente não se importa. Por quê? Perguntou Elisângela, e percebendo, acrescentou: desculpe, claro que você não tem culpa dos meus problemas. Mas talvez eu possa te ajudar a resolvê-los, disse Fabiana de forma intrigante. Elisângela olhou para Fabiana com ceticismo, mas ela continuou: quero te oferecer um papel em uma peça. Claro, o pagamento será bom. Você está procurando uma atriz? Perguntou Elisângela, a primeira coisa que lhe veio à mente e rapidamente balançou a cabeça. Tenho medo de que não conseguirei fazer isso. Eu te garanto, você consegue, disse Fabiana encorajadoramente. Não preciso de uma atriz profissional. É apenas uma pequena brincadeira que qualquer um pode fazer. Você não terá que fazer nada. É completamente seguro e nada ilegal. Elisângela hesitou. Ela não estava acostumada a confiar em chamados bons samaritanos. Certamente há algo por trás disso, ela pensou. Mas por que eu? Perguntou Elisângela. É simples, respondeu Fabiana com alívio, percebendo que sua proposta despertou o interesse de sua nova conhecida. Temos o mesmo corpo e cabelo. Elisângela olhou para a garota rica com espanto e medo, e ela começou a rir. Não, eu não vou te prejudicar. Admita, você pensou nisso, não pensou? Elisângela assentiu timidamente. Como eu disse, não há nada ilegal, disse Fabiana, rindo, e começou a explicar o que Elisângela teria que fazer. Eu só quero ensinar uma lição ao meu pai e ao meu noivo, ela concluiu, e você não correrá riscos. Tudo o que você precisa fazer é ficar com o rosto coberto por um véu. E quando a farsa for revelada, você me culpará e sairá. Vamos, aceite. Não há riscos, Fabiana tranquilizou. Elisângela não estava certa, mas a proposta de Fabiana a deixou completamente confusa. Elisângela entendeu que os ricos tinham suas excentricidades e que também choravam, provavelmente pelos mesmos motivos que os pobres. Mas ela não suspeitava que os ricos pudessem ir tão longe em suas brincadeiras. Para ser honesta, esse plano parecia suspeito. E quem garantiria que alguém acreditaria nela? Eles poderiam até declará-la uma impostora e mandá-la para a prisão. No entanto, por outro lado, Elisângela realmente desejava participar do casamento, especialmente um tão luxuoso.
Queria experimentar um vestido de noiva luxuoso e se sentir amada e desejada, mesmo que por um breve momento. Para uma garota de sua condição social, era um sonho inatingível. Não pode piorar mais do que já está, pensou Elisângela, e ela concordou com a aventura. Isso é ótimo, exclamou Fabiana alegremente. Amanhã iremos escolher o vestido de noiva e os outros acessórios. No dia seguinte, Fabiana buscou Elisângela e a levou diretamente a uma boutique onde era cliente habitual. Elisângela hesitou, mas Fabiana, decidida, sugeriu que ela trocasse suas roupas desgastadas antes de entrar em uma loja de noivas de elite. Não precisamos chamar atenção desnecessária, argumentou. Elisângela então vestiu uma camiseta branca simples e calças fúcsia. Agora, os sapatos, murmurou Fabiana, examinando criticamente as sandálias de salto grosso e colorido. Não preciso de sapatos, respondeu Elisângela apressadamente. Vai para a loja de noivas com esses tamancos? Questionou Fabiana. Elisângela não terminou a frase, pois Fabiana lembrou-se que a moça mancava. Ah, desculpe, mas podemos encontrar algo mais confortável para você, como tênis. É claro, Fabiana poderia ter comprado um vestido de noiva comum e sapatos sem levar Elisângela. Mesmo o vestido de noiva mais modesto seria o auge do luxo para Elisângela. Mas Fabiana queria que a garota do bairro pobre tivesse a experiência de vestir roupas boas e não se sentir excluída. Lembrando de onde Elisângela morava, Fabiana estremeceu. Não podia acreditar que as pessoas pudessem viver assim, especialmente onde Elisângela estava. Casas antigas prestes a desabar, o aroma de lixeiras transbordantes que fez Fabiana fechar rapidamente as janelas do carro e, para completar, o questionamento incisivo do padrasto de Elisângela: onde esteve? Após uma breve parada perto da casa decrépita que mal poderia ser chamada de lar, Fabiana viu Elisângela entregando dinheiro ao seu padrasto. Ele pegou as notas e se dirigiu à única loja visível da área. Tudo isso era, claro, terrível. Mas Fabiana estava ainda mais convencida de que essa garota era exatamente o que precisava. A única fraqueza era que ela mancava, mas isso um vestido longo e volumoso poderia ser escondido. Gosta de alguma coisa? Perguntou Fabiana à sua sósia, sorrindo enquanto olhavam os deslumbrantes vestidos de noiva. Gosto de tudo, respondeu Elisângela, observando pensativamente os vestidos, sapatos, chapéus, buquês e outros itens de casamento. Então escolha algo, sugeriu Fabiana. Talvez este? Perguntou Elisângela hesitante, apontando para um vestido relativamente simples e barato. Este? Fabiana franziu o nariz. Só seria adequado para um restaurante decadente do seu bairro. Sabe, Fabiana, disse Elisângela, nem todos têm a sorte de nascer em uma família rica. Seus pais te dão tudo e eu. Ela tem temperamento, pensou a garota rica com respeito, e falou suavemente: desculpe, não quis ofender você. O vestido deve apenas refletir o status do meu pai. Pessoalmente, não me importo com o que visto, mas nosso meio social tem suas próprias regras. E eu não as criei. Elisângela concordou e Fabiana mostrou-lhe algumas opções, decidindo-se finalmente por um vestido espetacular. Perfeito. Agora, a parte mais importante, o véu, explicou Fabiana à vendedora. 20 minutos depois, saíram da loja com suas compras. Você vai trabalhar agora? Fabiana perguntou enquanto colocavam as sacolas no porta-malas. Sim, respondeu Elisângela. Precisa de uma carona? Não é longe, Elisângela deu de ombros. Claramente, você não é do tipo que se gaba, observou Fabiana. Entre logo. As garotas ficaram em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Por que está tão triste? Fabiana perguntou. Estou um pouco assustada, suspirou Elisângela. Não gosto desse clima, respondeu. Não pense em nada.
Faça o que tem que fazer, depois pegue o dinheiro e o resto é problema meu. Elisângela hesitou novamente. Estava convencida de que seria inútil explicar à garota rica mimada o quão errado era enganar sua própria família e envolver estranhos nisso. O dia do casamento estava se aproximando e Elisângela estava cada vez mais apreensiva. Cada vez mais, pensava em abandonar o papel da noiva, afinal, era problema de Fabiana, não dela. Elisângela frequentemente se pegava pensando em como invejava os ricos, pois tinham tudo. Talvez, exceto a liberdade. Conhecer Fabiana incentivou a jovem pobre a buscar prosperidade. No próximo ano, tentaria entrar em uma faculdade. O importante era se tornar alguém, e não apenas uma trabalhadora anônima em um café. Era hora de parar de sustentar o padrasto alcoólatra. Ela decidiu firmemente que diria a Fabiana que não participaria dessa encenação tola. Oi, saudou Fabiana no dia seguinte. Como está o humor? Normal, respondeu Elisângela, evitando o contato visual. Que bom ouvir. Quero convidá-la para a despedida de solteira. Prometo que será maravilhoso. Provavelmente terão garotas do seu círculo social lá, disse Elisângela, confusa. Mas você também é parte do evento, não é? Fabiana disse. Elisângela então lentamente falou: tenho algo a lhe dizer. Você falará depois de amanhã, na despedida de solteira, interrompeu Fabiana. E agora, as garotas estão esperando no spa. Tchau. Lembrando que a despedida era no dia seguinte, Elisângela sentiu um calafrio, pois o casamento seria no próximo dia. Ela estupidamente não havia dito o que queria dizer. No entanto, ainda havia tempo. Durante todo o dia seguinte, Elisângela planejou ligar para sua suposta empregadora, mas não conseguia decidir. Talvez eu simplesmente não vá à despedida de solteira e Fabiana entenderá tudo, pensou. Sim, é isso que vou fazer, decidiu Elisângela. Mas, no dia seguinte, ela acordou com uma ligação. Prometeu a si mesma muitas vezes desligar o telefone em seus dias de folga. Por algum motivo, nunca o fez. Ao olhar o visor, quase gritou. Mas atendeu. Era Fabiana. Oi, Elisângela. Vou te buscar às 3h. Vamos à boutique. Por quê? Perguntou Elisângela, bocejando novamente, ainda sonolenta. Oh, tola! Não me diga que vai à despedida de solteira com aquelas roupas inesquecíveis. Não vou. Foi o que pensei. Claro que não vai. Então, nos encontramos às 3h em ponto, ok? Disse Elisângela, amaldiçoando sua incapacidade de dizer não. Preciso de R$ 20, disse a voz insinuante de seu padrasto. Ultimamente, ele vinha falando assim com sua enteada. E Elisângela sabia o motivo. Não tenho 20, mentiu. Paguei as contas ontem. Por que não pede dinheiro emprestado à sua nova namorada? Você me empresta? Perguntou esperançoso o padrasto. Não, retrucou Elisângela. Ele não insistiu e saiu de casa, em busca de alguém para pedir dinheiro emprestado. E mais tarde, terei que pagar por ele, pensou Elisângela, suspirando. Por vezes, ela se perguntava por que nunca expulsou o padrasto. Ele era um estranho, ela poderia pedir que ele deixasse a casa de bom grado, principalmente porque frequentemente ele expulsava Elisângela de sua própria casa quando estava bêbado porque ela não lhe dava dinheiro para bebidas. Então, por que Elisângela não o expulsava? Em parte, lembrando dos tempos em que ele era um homem diferente. Mas, objetivamente, era devido à incapacidade de Elisângela em dizer não. Assim, coexistiam lado a lado, duas pessoas abandonadas pela vida. Fabiana chegou pontualmente às 3h.
De repente, Elisângela percebeu que queria ir à despedida de solteira. Afinal, por que deveria ficar em casa sozinha com seu padrasto, que logo ficaria bêbado? Talvez a expulsasse de casa. Elas pararam em uma boutique e Fabiana comprou para Elisângela jeans azul escuro e uma camisa branca. Esse era o código de vestimenta para a despedida de solteira. Então, elas foram para um clube campestre privado. Nenhuma delas suspeitou que essa despedida mudaria tudo. As amigas de Fabiana receberam Elisângela, contrariando os estereótipos de garotas ricas arrogantes. Para as amigas de Fabiana, Elisângela era uma parente distante, pois elas não sabiam dos outros detalhes. Elisângela ficou inesperadamente contente por ela e Fabiana compartilharem um segredo. Elisângela percebeu que estava começando a se apegar a Fabiana, o que parecia ser o motivo pelo qual nunca decidirá desistir de seu papel nesta aventura louca. Sortuda você, Fabiana, disse Débora, uma loira espetacularmente bronzeada. Deve ser um casamento lindo. Eu quero um também. Posso me imaginar em um vestido branco. Meu pai me levando ao altar e minha mãe? Oh, desculpa. Tudo bem, murmurou Fabiana, a anfitriã, em voz baixa. Gostaria que minha mãe estivesse feliz por mim. As garotas concordaram em uníssono. Mães sempre estão sempre conosco, onde quer que estejam. Espero que sim, suspirou Fabiana. Então, devemos ter a mesma dor, pensou Elisângela, concluindo que não havia nada de estranho nisso. As esposas dos ricos também morrem. As garotas foram dançar, e Fabiana permaneceu sentada à mesa, com a cabeça repousando nos dedos entrelaçados. Respondendo ao impulso de Elisângela, ela se aproximou e colocou uma mão em seu ombro. Minha mãe também morreu, disse Elisângela. Eu tinha apenas 10 anos na época, mas para mim foi como se fosse algo muito recente. Mesmo? Perguntou Fabiana com um sorriso triste. Então você e eu somos irmãs no infortúnio. Acho que sim, Elisângela sorriu involuntariamente, lembrando-se de seu pensamento recente. E, de repente, Fabiana pegou sua mão e sussurrou, você sabe, eu realmente gosto de você. E eu gosto de você, respondeu Elisângela, sinceramente. Ótimo! Vamos dar um show para todos amanhã. Elisângela sentiu-se repentinamente leve e alegre por ter encontrado uma amiga tão maravilhosa. A despedida de solteira foi divertida e Elisângela passou a noite na mansão Souza. Bom dia, noiva, disse Giovanni com um largo sorriso. Como foi a festa? Pai, tudo foi ótimo, respondeu Fabiana, interpretando diligentemente uma noiva feliz. Os anos passam tão rápido, exclamou o pai. É uma pena sua mãe não estar aqui para se alegrar conosco. Não tenho certeza se minha mãe estaria feliz com este casamento, pensou Fabiana, e disse em voz alta, está bem, pai, vou ao banheiro. A maquiadora estará aqui em breve. E ainda não estou pronta. Entendo, disse o pai sorrindo. Quando a falsa Fabiana mancou para fora da limusine, os convidados começaram a murmurar sobre o que tinha acontecido. Por que Fabiana está mancando? Talvez ela tenha calos, sugeriu uma das amigas de Fabiana. Pobre menina, disse a esposa idosa e socialite de um dos parceiros de negócios de Sr. Souza. Talvez ela tenha torcido o pé naqueles saltos altos. Por que o rosto dela está todo coberto? Não é a tendência agora, comentou uma mulher elegante de meia-idade. Será que o Sr. Souza economizou em uma versão mais atual? Ou talvez a garota simplesmente tenha tido uma despedida de solteira muito engraçada, e um dos convidados. A peça está começando, pensou Fabiana, animada, de pé um pouco mais distante, usando uma peruca cinza e óculos grandes. Quando os convidados se dirigiram ao local do casamento, ela se embrenhou na multidão, enquanto o celebrante fazia seu discurso emocionado.
A excitação de Elisângela crescia. O que eu faço? Ela pensou febrilmente. Devo tirar os sapatos e fugir como Cinderela? Ela sentiu que em mais alguns segundos ficaria histérica. Elisângela teve muita dificuldade para se manter sob controle. A jovem estava tão sobrecarregada que nem percebeu imediatamente quando lhe perguntaram se ela aceitava se tornar esposa de Lucas. Foi o exato momento em que Elisângela deveria levantar o véu. Mas ela não teve tempo, pois o noivo começou a suspeitar. Lucas subitamente levantou o véu e gritou: "Ela não é a Fabiana." Entre os convidados, houve um grito geral de espanto. Os jornalistas, percebendo que havia algo muito mais interessante que outro casamento entre jovens ricos, animaram-se visivelmente e dispararam freneticamente suas câmeras. Lucas continuou gritando: "Não é a Fabiana. Fui enganado." O pai do noivo se aproximou de Giovanni Souza e, cheio de justa indignação, disse: "Eu não esperava isso de você. Não sonhe mais com um acordo vantajoso. Sua família é feita de vigaristas." Ao se aproximar, o Sr. Andrades, sorrindo, disse apenas: "Sem comentários." Elisângela fez um movimento em direção a Sr. Souza, mas ele se virou decididamente. Elisângela olhou ao redor, buscando Fabiana, mas não havia sinal dela. Francamente, a noiva falsa esperava menos repercussão. Mas foi apenas o primeiro ato do escandaloso espetáculo. Um dos convidados, Mr. Freitas, observou Elisângela mais de perto e subitamente exclamou: "Não pode ser." Os jornalistas, que estavam prestes a sair, pararam. Não podiam acreditar em tanta sorte. Sr. Freitas era o chefe de uma das principais construtoras do país. Parecia ter esquecido completamente que pelo menos 100 olhos estavam voltados para ele. "Menina, qual é o seu nome?" ele perguntou à falsa noiva. "Elisângela," ela respondeu confusa. "Elisângela, você é incrivelmente parecida com meu primeiro amor," ele disse com sua voz cheia de emoção. "O nome da sua mãe é Marilda, por acaso?" "Sim, o nome dela é Marilda," Elisângela respondeu, seus olhos se arregalando. "Oh, por favor, vamos a algum lugar tranquilo para conversarmos," sugeriu o empresário, levando a perplexa Elisângela até a saída. Não haveria mais novidades para aquele dia. Os jornalistas começaram a se dispersar. Certamente, tinham conseguido ótimas matérias naquele dia. Elisângela e Sr. Freitas se aproximaram de um luxuoso Porsche na cor cereja escura, e o cavalheiro abriu a porta para a jovem, dizendo com um sorriso: "Entre. Você sabe, você é uma das noivas mais bonitas que já vi." "Obrigada." Elisângela assentiu, se perguntando o que ele queria dela. "Meu nome é Leandro Freitas," o empresário se apresentou, e Elisângela empalideceu. Ela se lembrou de como sua mãe falava sobre Leandro com uma amiga. "Vejo que meu nome significa algo para você," observou o Sr. Freitas, notando a expressão no rosto dela. "E quantos anos você tem?" "Tenho 21. Nasci em 9 de outubro. 21 anos, o Sr. Freitas disse pensativo. "Elisângela, sua mãe se casou novamente?" "Minha mãe morreu há mais de 10 anos, disse Elisângela com sua voz tremendo. "Sim, ela se casou, mas seu marido não é meu pai biológico. Minha mãe teve um ataque cardíaco. A ambulância não chegou a tempo." Elisângela disse. O empresário, após um breve silêncio, disse: "Isso pode parecer loucura, mas acho que você é minha filha. Vamos fazer um teste de DNA. Podemos nos encontrar na segunda-feira?" Achava que isso só acontecia em novelas. "Mas não posso na segunda-feira. Eu trabalho." "Você trabalha? Onde, se não for segredo?" "Em um café, como ajudante," a garota respondeu, um pouco envergonhada. "Não tenho conexões com seu círculo social."
Tudo bem. Eu também não fui sempre rico. E aceitava qualquer emprego, descarregando vagões, trabalhando como mensageiro. É ótimo que você esteja se sustentando. Mas como foi parar neste casamento? Após ouvir a história de Elisângela, o homem riu alto. Bem, meninas, vocês são loucas. Eu sei como Fabiana é. Se ela decide algo, ela faz, não importa o que. Ok, é assunto de vocês. E que tal quinta-feira, ao invés de segunda-feira? Elisângela concordou. Tenho folga na quinta-feira, ela disse, e o Sr. Freitas sorriu em concordância. Enquanto isso, o pai de Fabiana estava furioso. Que ingrata ela é, Fabiana tem tudo o que é necessário para uma vida normal. Nunca soube o que era ser negada em nada. E é assim que ela me agradece. De repente, a campainha tocou. Giovanni olhou pelo vídeo e sorriu. Fabiana, vou te mostrar agora a verdadeira ira de seu pai. Oi, querida, respondeu o pai, seu tom de voz não pressagiando nada bom. Estou aqui para informá-la pessoalmente que, por causa do seu ato traiçoeiro, estou cancelando todos os seus cartões e qualquer ajuda minha, disse Giovanni rigidamente. Parece justo para mim, Fabiana pensou horrorizada. Droga, ele não está brincando. A garota ficou visivelmente abatida. Não era o efeito que ela esperava. Fabiana, claro, planejava conseguir um emprego em sua especialidade. Ela se formou na Faculdade de Filosofia Romano-Germânica. Então, encontrar um emprego não era problema. Muitas empresas renomadas precisavam de bons tradutores, e Fabiana tinha todas as habilidades necessárias. Mas o que ela faria até seu primeiro salário? Será que seu pai queria que ela saísse de casa? Não, você pode ficar aqui, ele respondeu quando Fabiana perguntou. Mas, claro, você pode alugar outro lugar para você ou comprar um. Você nem percebe como me colocou numa situação difícil. Então me diga, qual é o ponto? Você já fez o seu trabalho assim que se propôs. Fabiana deu de ombros e foi para o seu quarto. Algumas semanas se passaram após o casamento. Elisângela e Sr. Freitas fizeram um teste de DNA e o resultado foi positivo. Elisângela estava assustada e sem ação. Há poucas semanas, ela era uma simples ajudante em um café, vivendo na pior parte da cidade. E agora, um respeitável empresário, que se revelou ser seu pai, estava fazendo grandes planos para ela. Você não vai voltar para aquele lugar nunca mais, ele disse. E você não precisa mais trabalhar. Ano que vem você irá para a faculdade. Para qual gostaria de ir? Eu sempre amei matemática, respondeu Elisângela. Ok, disse o Sr. Freitas alegremente, você pode ir para o departamento de economia e depois trabalhar na minha empresa. Mas tudo isso é para depois, porque agora vamos fazer compras e vou te comprar muitas coisas, Elisângela. Depois, vamos ver um apartamento. A cabeça de Elisângela girava. Eu queria perguntar há muito tempo, por que você e minha mãe não se casaram? Nós nos separamos de forma estúpida. Não é uma história bonita. Não só a Marilda gostava de mim, mas sua melhor amiga, Débora, também. Ela armou tudo em uma das festas estudantis. Ela pediu para um dos rapazes bonitos da universidade ficar com a Marilda e garantiu que eu visse tudo no momento certo. Ela não só fez questão de que eu visse a cena do suposto romance, mas também me convenceu de que Marilda estava saindo com ele há muito tempo. E Marilda me disse que estava grávida. Achei que era mentira dela para me reconquistar, lamentou o Sr. Freitas. Gostaria de mudar tudo agora, mas infelizmente, isso é impossível. Mas agora você está aqui, como se o destino me desse uma chance de me redimir diante de Marilda. Aliás, você tem um meio-irmão e uma meio-irmã.
Vou apresentá-los a você com certeza. Mas primeiro, claro, vou preparar a família. Minha esposa é uma mulher bondosa. Você verá por si mesma. Após uma ótima sessão de compras, jantar em um restaurante e um passeio pelo apartamento, o Sr. Freitas levou sua recém-descoberta filha para o apartamento que alugou para ela enquanto resolvia as formalidades associadas à compra de seu próprio apartamento. A garota olhou em volta e pensou que, pela primeira vez em sua vida, estava em condições normais de vida. Como será que a Fabiana está? Pensou Elisângela, e tirou o novo celular que seu pai havia comprado de sua bolsa. No entanto, a voz de Fabiana estava triste quando atendeu. Eu queria te agradecer, disse Elisângela. Agradecer pelo quê? É uma longa história, respondeu Elisângela hesitante, percebendo que Fabiana não sabia de nada. Tudo bem. Tenho tempo, Fabiana disse com um sorriso infeliz. Então estou te esperando. Anote o endereço. Eu moro em outro lugar agora. Fabiana ficou feliz em ouvir de Elisângela. Foi como um sopro de ar fresco, tão necessário para as pessoas depois que algo desagradável acontece. O convite de Elisângela veio no momento certo, pois ficar lamentando pelos cartões bancários que foram tirados não era divertido. Quando Fabiana soube que Elisângela não morava mais naquela casa horrível, ela ficou surpresa. Fabiana ouviu um dos parceiros de negócios de seu pai dizer que sua substituta parecia com seu primeiro amor ou algo assim. Mas, naquele momento crítico, ela saiu apressada do casamento. Ela também ouviu falar da nova filha do Sr. Freitas porque o mundo dos negócios é como uma aldeia. Rumores se espalham como um incêndio florestal. E Fabiana teve a oportunidade de aprender tudo em primeira mão. Ela aceitou o convite de bom grado, e não foi só por curiosidade. Fabiana realmente queria ver Elisângela. Uau! Exclamou Fabiana ao entrar no apartamento de sua amiga. É impressionante. Não tenho palavras. Então o Sr. Freitas realmente se revelou ser seu pai? Sim, sorriu Elisângela. E você, como está? Meu pai confiscou todos os meus cartões, respondeu Fabiana, sem parecer animada. Ainda bem que ele me deixou meu carro, pelo menos. É hora de virar motorista de táxi. Elisângela sentiu vergonha ao compartilhar sua alegria quando a situação de outra pessoa era tão ruim. Parecia sacrilégio para ela. Me desculpe, ela disse. Eu não sabia que seria assim, especialmente porque você me pediu. Elisângela, do que você está falando? Bem, agora estou bem. E você ficou tão mal, murmurou Elisângela. Quando finalmente caiu a ficha em Fabiana sobre o que sua amiga queria dizer, ela riu alto. É isso que você quer dizer? Eu te asseguro, não guardo rancor contra você. Você encontrou seu pai. Isso é maravilhoso. Então, o que você acha? Fabiana estava genuinamente feliz por Elisângela. Além disso, ela de repente gostou da sensação de ser uma boa fada para essa garota tão legal. Fabiana sabia que o Sr. Freitas era muito mais rico que seu pai. Seu dinheiro abriria para sua filha novas, e até então desconhecidas oportunidades, como uma cirurgia para corrigir a claudicação. As garotas se sentaram e conversaram, e Fabiana foi para casa tarde da noite. No dia seguinte, ela notou que seu pai parecia terrível. Ele parecia até ter perdido peso e estava abatido. Pai, você está doente? A garota perguntou, assustada. Estou me sentindo mal, respondeu seu pai, respirando com dificuldade. Estou chamando a ambulância, gritou Fabiana, e pegou o telefone como se estivesse em um nevoeiro. O que se seguiu foi como um pesadelo. Seu pai entrou em coma. Quando Fabiana perguntou aos médicos quanto tempo isso duraria, eles não deram resposta.
pode durar alguns dias ou alguns anos, disse o médico. Quando Fabiana ligou para seu médico de família, ela ficou chocada. Seu pai entrou em contato comigo alguns meses atrás e os resultados foram desanimadores, disse o médico. Eu não sabia nada sobre esse exame, murmurou Fabiana lentamente. Aparentemente, ele não queria te preocupar ou esperava que passasse. Eu gostaria de ter me casado como meu pai queria, pensou Fabiana, desesperada. A garota estava assustada e ansiosa em sua casa sozinha. Então, foi até a casa de Elisângela para passar a noite. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café da manhã, a campainha tocou. Está esperando alguém? Perguntou Fabiana. Não, respondeu Elisângela, a menos que seja meu pai. Mas ele está no trabalho a essa hora. Enquanto dizia isso, ela foi atender a porta. No limiar, viu Lucas Bezerra com um buquê de rosas marrom escuro. Posso entrar? Perguntou ele sorrindo. Entre, respondeu Elisângela após pensar um pouco. Ao ver o ex-noivo, Fabiana torceu o nariz e correu de volta para sua casa. Enquanto isso, Lucas entregou a Elisângela as rosas e disse: Eu gostei tanto de você que me perguntei, por que não nos conhecemos melhor? Realmente, riu Elisângela, lembrando da expressão dele quando ele arrancou seu véu. Mas para você parecia que eu era um alienígena. Bem, eu estava confuso. Pense como você se sentiria no meu lugar, respondeu Lucas. Suponho que sim, concordou Elisângela. Quero um chá. Com prazer, sorriu o visitante inesperado. Depois do chá, Lucas convidou Elisângela para um passeio. E à noite, foram ao cinema. Assim começou o relacionamento deles. Um dia, Elisângela e Fabiana se encontraram em uma cafeteria. Tenho uma notícia incrível, disse Elisângela enigmaticamente. Fabiana, estou tão feliz. Sei que você está passando por um momento difícil agora, mas eu simplesmente não tenho ninguém para compartilhar minha notícia. Lucas e eu vamos nos casar. E dessa vez, será de verdade. É ótimo, não é? É, respondeu Fabiana com um suspiro. Gostaria de estar feliz por você, mas é complicado. Tudo é meio estranho. Você acha impossível ele me amar? Desabafou Elisângela. Claro que não, exclamou Fabiana. Mas pense. Ele aparece do nada e uma semana depois está propondo casamento. Você mesma não acha isso suspeito? Algo não está certo. Me pergunto se ele teria vindo até você se você não fosse filha do Sr. Freitas. Então só posso ser amada pelo meu dinheiro? A voz de Elisângela soou indignada. Ah, você está me desencorajando de propósito por ciúmes. Elisângela, acorde. Se eu precisasse do Lucas, então por que precisei daquele disfarce no casamento? Ok, você o ama. E é bem possível que ele te ame. Mas o fato de ele te pedir em casamento um mês depois de conhecer você é suspeito. É isso mesmo que, não muito tempo atrás, ele estava prestes a se casar comigo da mesma forma. Porém, nenhum argumento sensato surtiu efeito em Elisângela. Eu pensei que você fosse minha amiga, disse ela. Eu sou, mas, Elisângela, por favor, entenda. Vá embora. Ok, como quiser, disse Fabiana, levantando-se da mesa. Mas, no final, você verá que eu estava certa. Ela entrou no carro e ligou para o hospital. Seu pai ainda estava em coma. Fabiana suspirou profundamente. Parecia que sua vida estava em um mau momento, seu pai em coma e agora briga com Elisângela. Mas Fabiana sinceramente desejava a ela felicidade. E então, teve uma ótima ideia. Após pesquisar muitas avaliações sobre detetives honestos na cidade, Fabiana escolheu Renan Diniz.
Após se encontrar com o detetive, teve certeza de que fez a escolha certa. Ele não apenas tinha um físico atlético, mas também um olhar inteligente e tenaz. Renan fez perguntas profissionalmente. E, no final da conversa, disse: "Bem, temos uma boa chance de descobrir o que está associado a essa pressa. Pode haver algum mistério aqui." Então, o tempo passou, e Renan ligou 5 dias depois. "Você estava certa em suas suspeitas. A questão é que eles estão quase falidos." David Andrades e seu filho Lucas investiram em várias startups, esperando ter um retorno rápido com juros. Mas eles se enganaram. Além disso, meu amigo do Departamento de Fraude Financeira disse que estavam preparando materiais sobre atividades comerciais ilegais e evasão fiscal. Eles estão com multas enormes e, provavelmente, irão à falência. Após se despedir do detetive, Fabiana ligou para Elisângela. Sendo franca, Elisângela já duvidava da sinceridade dos sentimentos de seu noivo. Após o início do relacionamento, Lucas ficou entusiasmado e começou a pressionar ela. E essa pressão não tinha nada a ver com a impaciência de um jovem apaixonado. Tons assustadores começaram a aparecer na voz do noivo e Elisângela começou a suspeitar que Fabiana estava certa. Ela queria ligar para sua amiga e pedir desculpas, mas não conseguiu. Então, quando viu Fabiana ligando, ficou aliviada. "Elisângela, oi", disse Fabiana com uma voz aguda. "Só por Deus, não desligue. Tenho informações importantes para você." "Oi, Fabiana. Não vou desligar. E também senti sua falta." "Qual é a informação?", perguntou Elisângela. Fabiana contou tudo o que soube naquela noite. Mais tarde, Fabiana recebeu uma ligação do hospital. "Senhora Souza, temos boas notícias para você. Seu pai saiu do coma e temos um bom prognóstico para a sua condição." No dia seguinte, ela o visitou e ficou satisfeita ao notar que ele parecia muito melhor. Quando contou a ele o que o detetive descobriu, ele ficou muito surpreso. "Você é uma garota esperta", disse o pai sorrindo. "E eu estava tão preocupado em deixar você sem o apoio de um homem que não conseguia ver nada além do meu nariz. Minha filhinha, me perdoe pela minha tolice." 1 mês se passou. Elisângela terminou com Lucas e nunca mais o viu. O Sr. Souza havia se recuperado naquela época e logo recebeu alta do hospital. Fabiana, junto com Elisângela e Renan, foram buscá-lo no hospital. "Papai, deixe-me apresentar meu noivo, Renan Diniz", disse Fabiana sorrindo. "Sempre sonhei com um homem digno ao lado da minha filha." Giovanni Souza observou o lindo casal e ficou finalmente aliviado por todos os problemas terem ficado para trás. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!